Olá, meus amigos e amigas, guardas municipais de todo o Brasil, você também que é operador da segurança pública e do sistema de justiça criminal, sociedade civil que acompanha e prestigia o nosso trabalho. Quero sempre agradecer a cada um de vocês pela força nesse nosso trabalho e aproveite, se você ainda não é inscrito, se inscreva, comente, compartilhe, curtam o nosso trabalho, divulgue nas redes sociais para fortalecer essa luta. Eu quero aqui comunicar para vocês que hoje, no dia 24 de fevereiro de 2023, iniciou outro importante julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre as guardas municipais, sobre a Lei Federal 13.022, de 8 de agosto de 2014. Eu já havia comentado aqui nesse canal sobre essa ADI, que é a 5780, só tendo uma recapitulação, essa ADI 5780, que foi impetrada, foi provocada no STF pelos representantes dos agentes de trânsito do país, uma associação que defende os agentes de trânsito no país, que andou conjuntamente com a ADI 5156, vocês devem lembrar, que naufragou na época. Essas duas ADI, ação direta de inconstitucionalidade, caminhavam como se fosse a pensada, e num dado momento o ministro Gilmar Mendes, que era o relator da 5156, que derrubou, né, deu a vitória às guardas municipais, pediu para desapensar, para separar as duas e caminhar separadamente. E a 5780 teve um julgamento marcado para o dia 24 de fevereiro de 2023 e finaliza no dia 3 de março de 2023. E o Gilmar Mendes também é o relator, iniciou hoje, e o voto do ministro relator Gilmar Mendes já foi muito bom para as guardas municipais, naquilo que a gente esperava, naquilo que nós já havíamos trabalhado lá atrás, inclusive em reuniões pessoalmente com o próprio ministro Gilmar Mendes. Ele atacou, né, os pontos, os fundamentos da entidade nacional de trânsito e defende a linha da constitucionalidade da 13022 de 8 de agosto de 2014. Eu quero dar uma contextualização para que vocês entendam de que se trata, o que se trata essa ação direta de inconstitucionalidade. Essa organização, essa associação nacional que defende os agentes de trânsito, eu quero aqui já fazer um parênteses, não é um consenso de que todos os órgãos, todos os agentes de trânsito são contrários aos guardas civis municipais. Mas essa entidade, em específico, ela já havia comulgado com a FENEM. Lembra que nós comentamos aqui nesse canal sobre isso? Ela se aliou à FENEM contra as guardas municipais, contra a lei Federal 13.022 contra o povo brasileiro, porque afinal de contas as guardas municipais atendem a contento, buscando sempre a excelência, o nosso povo, a sociedade e os agentes de trânsito, esses representantes dessas entidades de agentes de trânsito, juntamente com a FENEM, sempre atacando as guardas municipais que ataca diretamente a própria população. Então eles associaram na 5156, morreram naufragados, sucumbiram na 5156, não satisfeitos, entraram com essa nova ADI, ação direta de inconstitucionalidade 5780, praticamente contra os mesmos dispositivos, mas aí eles foram um pouco além. Além dessa entidade que defende os agentes de trânsito atacarem o dispositivo no artigo 5º da 13.022, que fala da competência específica dos guardas atuarem na fiscalização do trânsito, na segurança viária, na educação para o trânsito, também eles pediam que o STF tornasse inconstitucional todo o conjunto da 13.022 de 8 de agosto de 2014. Pois bem, pessoal, como é da própria Constituição, quando tem uma ação direta de inconstitucionalidade, alguns atores externos, mas que têm essa prerrogativa de também se posicionarem a respeito da matéria, o ministro Gilmar Mendes convocou o Congresso Nacional, a Câmara Federal, o Senado Federal, a Presidência da República, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República para que se posicionem a respeito dessa demanda das entidades que defendem os agentes de trânsito do país,
que praticamente são duas. A primeira, tirar a Guarda Municipal da atuação no trânsito, e a segunda, tornar inconstitucional toda a Lei 13.022. Pois bem, a Presidência da República, como sancionou sem veto em 2014, defendeu a constitucionalidade e atacou essa entidade ilegítima, por sua ilegitimidade. O Congresso Nacional, a Câmara e o Senado também defendendo, porque eles aprovaram a Lei 13.022, defenderam a sua constitucionalidade. A Advocacia Geral da União também defendeu a constitucionalidade do ponto de vista material. Já a Procuradoria-Geral da República, como sempre vem se posicionando, inclusive em outras matérias, se posicionou contrariamente às demais outras entidades, defendendo que o STF torne inconstitucional a 13.022 de 8 de agosto de 2014. Pois bem, pessoal, então você tem esses atores, de um lado, Câmara, Senado, Presidência da República, AGU, que defende a lei federal, e do outro lado a Procuradoria-Geral da República, que defende a inconstitucionalidade da lei. E o ministro Gilmar Mendes, pegando esses pareceres dessas entidades, deu o seu voto para inaugurar o julgamento no plenário virtual, hoje no dia 24 de fevereiro de 2023. E o voto do ministro Gilmar Mendes foi um voto para acabar, demolir todas as bases artificiais dessa entidade que ataca as guardas municipais, que ataca a população nos municípios. O ministro Gilmar Mendes trouxe a jurisprudência do próprio STF, que consolida a participação das guardas municipais na atuação no trânsito, até pela própria permissão, pela própria divisão política administrativa do Código Brasileiro de Trânsito, que estabelece competência para a União, para os estados e para os municípios. Os municípios podem delegar essa competência. O STF já tem um julgado que havia reconhecido que é constitucional a atuação das guardas municipais na polícia de trânsito. Então isso já está pacificado. O ministro Gilmar Mendes traz para o seu voto essa jurisprudência, essa pacificação do STF para dizer não tem problemas nenhum a Guarda Municipal continuar atuando. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui nesse canal sobre o novo Manual Brasileiro de Trânsito, que traz a Guarda Municipal como agente da autoridade de trânsito, pacificando definitivamente. Nós temos a base no Manual Brasileiro de Trânsito, nós temos a permissão no Código Brasileiro de Trânsito, nós temos julgado no STF que constitucionaliza o poder de polícia das guardas municipais, e nós temos a nossa Lei Federal 13.022 que dá essa base. Então, fundamentação legal, nós estamos fartos, não tem problema nenhum. Eles perderam essa. E o outro objeto de ataque no STF pelos agentes de trânsito, a inconstitucionalidade material da 13.022 de 8 de agosto de 2014. Aí também o ministro Gilmar Mendes falou, não, a Lei 13.022, ela é constitucional, porque a União não criou obrigações para os municípios, apenas fez uma regulamentação e ainda manteve aquela faculdade do parágrafo 8º do artigo 144, sem ferir a questão do pacto federativo, sem ferir o vício de iniciativa. Então essa tese também caiu. O ministro Gilmar Mendes atacou frontalmente a tese de vício de iniciativa e falou, a 13.022 é constitucional. Pessoal, isso é muito importante. A gente que vive desde 2014 lutando em defesa da 13.022, agora nós temos nessa ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 5870, uma visão definitiva, um posicionamento definitivo da Suprema Corte Nacional, que vai dizer a Lei 13.022, ela é constitucional, então não pode mais haver posicionamento de alguns tribunais superiores inclusive, também de gestores, de advogados, defensorias públicas, até Ministério Público em alguns casos, especialistas, gestores que sempre falam o seguinte, mas essa lei está sendo questionada no STF, o STF ainda vai se posicionar a respeito dessa lei, ela pode ser declarada inconstitucional. Esse argumento vai cair definitivamente. Os agentes de trânsito, a FENEM e os negadores e os agressores da legislação das guardas municipais caíram do cavalo. Esse julgado vai consolidar o entendimento da Suprema Corte e vai declarar a constitucionalidade da 13.022 de 8 de agosto de 2014, que vai sim fortalecer o papel das guardas municipais na segurança pública e vai ter repercussão
sim, no julgado, nos tribunais sobre guardas municipais. Então é muito importante, nós estamos acompanhando, nós temos uma perspectiva de que esse voto do ministro Gilmar Mendes será seguido pela maioria dos ministros da Suprema Corte Brasileira e esse voto será o voto vencedor. Essa é a nossa expectativa pelas conversas que nós já tivemos no passado, pelo aquilo que nós construímos e pela lucidez e pela fundamentação do voto do ministro Gilmar Mendes contra a Associação Nacional dos Agentes de Trânsito e contra os seus aliados que vem nessa esteira também, a FENEM. Pois bem, aquilo que era para atacar as guardas municipais, o tiro saiu pela culatra, os agentes de trânsito caíram do cavalo e esse julgado vai ser uma grande força para a nação azul marinho, para os guardas civis municipais. Eu costumo dizer que para além, né, da criminalidade, dos criminosos que agridem a população, que agridem também os guardas civis municipais, nós temos também, muitas das vezes, que se embaraçar por alguns embaraços que outras entidades, exemplo dos agentes de trânsito, que parece que não têm o que fazer e vêm tentar atrapalhar as guardas civis municipais. Mas o tiro saiu pela culatra. Eles caíram do cavalo e as guardas municipais vão sair desse julgado mais fortalecida do que antes e nós vamos continuar caminhando rumo à nossa afirmação, à consolidação e busca das nossas prerrogativas. A DI 5780 vai finalizar no dia 3 de março. Eu vou acompanhar voto a voto, volto a comunicar com vocês e na finalização desse julgado darei o resultado, mas a expectativa é que a gente vai ganhar, como já foi inaugurada a vitória pelo importante voto do relator, ministro Gilmar Mendes. Forte abraço, Deus abençoe todos vocês.